Vamos pegar um exemplo bem usual. A amiga está nos escutando e está percebendo que o filho já passou aqui, já passou por ali, já passou por lá e não está evoluindo. A mãezinha pode indicar que o filho faça esse processo? Ou tem que ser uma descoberta? Não, eu quero parar de ficar rodando de emprego a emprego. Olha, tudo que tu está perguntando é super importante. Primeiro, porque o panorama biográfico, nós temos uma condição que a pessoa precisa ter 28 anos para fazer. O mínimo, o requisito seria a idade de 28 anos. A pessoa vai ter mais conteúdo, vai ter mais experiência. Para o aconselhamento, que é outra parte do meu trabalho, a gente pode fazer esse atendimento, inclusive com o adolescente. Ele pode chegar lá, o adolescente ou o menino dizer assim, olha, não estou indo bem na prova, estou sofrendo bullying na escola. Eu trabalho diretamente com ele, com ela. No panorama, nós temos essa condição de que tem que ter 28 anos, por quê? Lembra que eu falei da condição espiritual? Uhum. Lembra que eu falei que tem que ter um conteúdo? Então, quais são as experiências de uma pessoa com 28 anos? Alguns têm muita experiência, mas tem outros que não têm. Sim. Então, o mínimo para fazer um panorama biográfico, e a gente faz sempre uma entrevista antes do trabalho, principalmente em grupo, né, Luciana? Tu participou, a gente conversou. Fui eu que fiz a tua entrevista? Sim, foi. Então, a gente faz toda uma anamnese, né? Para ver se a pessoa está tomando medicação, se ela tem condições de ficar numa imersão. Então, assim, esses processos, eles são muito intensos. Mas sim, a pessoa que está nos escutando, homem, mulher, adolescente, empresário, todas as pessoas podem e devem, ela vai estar olhando para ela mesma. Quer dizer que não precisa sinal vermelho, né? Não precisa estar ao contrário. Num sintoma agudo para ela entender que esse processo de autoconhecimento vai beneficiar fatos pontuais da vida. Luciana, queria falar alguma coisa? Quando nós estávamos lá no grupo e a Eliane fez uma pergunta assim, vocês lembram o que aconteceram nos seus 37 anos? Eu olhei para ela e disse, eu não acredito. Aos 37 anos, eu tive meu primeiro infarto. Nossa, que cedo. Muito cedo, por causa de um estresse. Não existia uma justificativa de saúde, mas o interessante foi levantar aos 37 anos, foi um marco na minha vida. Ou eu me cuido, ou eu me cuido. Sim. Sabe? Então é muito interessante quando a gente vê as datas, sabe? Não é tarô, não é adivinhação, não é nada. Não, o conteúdo é próprio. Não tem invenção. Pode ser que as pessoas às vezes não deem conta de falar o que realmente aconteceu aos 37 anos, mas ela acessa. E esse acesso, eu posso não querer falar aqui no grupo, eu posso não falar para a Eliane, mas eu sei que aconteceu, já é uma forma que está acessando. E essas leis biográficas que você se refere na biografia, quem criou? Da onde elas surgiram? Então, as leis biográficas, né, as fases da vida. Bernard Liebgut, também alemão, ele precede a doutora Gudrun, né? Ela foi aluna, né, amiga dele, e traz esse conhecimento para o Brasil. Lá na Alemanha, eles se conhecem, estudam, ela desenvolve a metodologia do panorama biográfico, do aconselhamento biográfico, começa a fazer cursos. Mas antes do Brasil, ela leva ainda para a Alemanha, para vários países fora, para depois acontecer aqui no Brasil. Então, as fases da vida, elas são essas leis, né, que regem o panorama e o aconselhamento. E que regem a nossa vida de modo geral, né, porque ela é imutável. Então, a gente nasce, a gente se desenvolve e a gente fica nesses dois limiares, de nascimento e de morte. Então, isso é certo para todo mundo, em qualquer lugar. Uma das coisas que me marcou muito foi no nosso encontro, quando a Eliane falou sobre uma metáfora. Fazer uma metáfora das fases da vida com as estações do ano. Olha só que interessante. De 0 a 21 anos é primavera. Nós nascemos... Primavera. Do 0 a... Aos 21 anos. Estamos na primavera. Na primavera. Nós nascemos, crescemos, florescemos. É o tempo de aprendizagem. 21 a 42 anos é o nosso verão. É sol. É tempo de buscar um lugar ao mundo, de muita produtividade. É a gente colocar a nossa impressão digital no mundo. Os 42 aos 63 anos é o outono. É um tempo de a gente se cuidar mais de nós mesmos. Olhar com
com mais amorosidade o nosso corpo físico, olhar as nossas emoções com mais clareza. Aqui existe também muitos questionamentos, né? Aqui também existe muitas trocas de profissões. A gente pode ver que muitas pessoas que eram engenheiras, aí um engenheiro troca para ser astrólogo, sabe? É uma condição assim, eu quero ser feliz. É muito interessante. E os 63 anos mais é um inverno. Aqui nós vamos perdendo a vitalidade do corpo, mas a gente se dá conta da nossa essência. O que nós somos? É o que fica. A nossa sabedoria fica maior. E o mais interessante é que a gente, no inverno, a gente não vai se recolher. Nós vamos nos preparar para uma vida nova que começa na primavera. Olha que bacana. Começa a florescer de novo. Muito interessante. Gurias, nós já estamos, por incrível que pareça, nos aproximando do final do programa. E eu vou pedir um ensinamento prático para os nossos ouvintes que gostaram, certamente estão interessados nesta revisão biográfica. O que cuidado, que dica, que sugestão que pode ser colocado em prática diante de tanto conhecimento alemão, né? O que a gente pode compartilhar com quem está nos ouvindo para que essas estações elas sejam vividas de uma forma mais plena? Então, uma das formas mesmo é de conhecer o processo, né? De fazer o aconselhamento ou fazer o panorama, mas de qualquer forma dá para acessar isso sem me conhecer ou coisa parecida. Se eu estou na minha primavera da vida, nos meus primeiros 21 anos, eu estou cheia de energia. De que forma eu estou consumindo essa energia? O que eu estou produzindo com ela? Então, a gente trabalha nessa analogia das estações para dizer assim, com 21 anos eu estou cheia de projeto, eu estou cheia de vontade, eu tenho muita coisa, sou muito inconsequente. E a gente vai caminhando por essas estações e a gente vai ter as crises, a gente vai ter as soluções, a gente vai encontrar as pessoas certas, tem que acreditar. Confiança, para mim, e não só para mim, mas também para a antroposofia, ela é uma palavra que ela norteia muito esse trabalho, confiança. E a gente leva para o sono as questões que a gente não dá conta. Por exemplo, uma coisa bem prática é fazer uma prece para o seu anjo da guarda. A gente utiliza isso no nosso trabalho. Leve para o sono aquela questão que você não deu conta de digerir hoje durante o dia. Teve uma discussão no trabalho? Conversa com teu anjo, entrega para ele, porque ele vai conversar com outros anjos e amanhã, no teu despertar, vai ter uma resposta. Olha só. Então, antes de dormir, aquelas dúvidas cruentas que tiraram o sono, divide, compartilha com o anjo da guarda e a resposta virá. Muito interessante. É interessantíssimo. Muito. Eu sugiro, eu acredito muito também e confio. Eu dou um passo e Deus dá o chão. Que lindo. Olha, lindo, Lu. Que lindo, que lindas palavras, que lindas inspirações para iluminarem esta manhã de sábado nosso Alquimistas da Alma. Luciana, tu tem uma surpresa para nós? A Luciana, ela nos traz momentos artísticos. Tu sabe que a minha surpresa foi exatamente a analogia das estações. Foi essa aí. Sim. Muito bem. Então, já encaminhando para o encerramento, por favor, Eliane, alguma pergunta que eu não tenha te feito, algum complemento que tu queiras fazer? Eu vou deixar um convite para que tu conheça, assim como a Luciana, esse trabalho que é incrível. E com o tempo, eu acho que vai surgir muitas perguntas. Aqui a gente está falando muito brevemente, mas me mande as perguntas que chegarem, coisa assim, a gente pode ir também respondendo.